história de hoje, o menino da porteira. Eu moro aqui perto do curral e sempre que posso venho aqui brincar com esse cavalo. Ele se chama Nego. Não é muito manso, mas comigo nunca fez nada. Ele sabe que eu sou amigo dele. Ele me obedece em tudo. Ele empina comigo e corre em disparada. Acho que é o cavalo que mais corre aqui em Quaraçu. Meu irmão Samuel toda hora quer vir pra cá, mas minha mãe não deixa. Ele ainda é muito pequeno. Ser pastor é a realização de um grande sonho na minha vida. Há 8 anos apacento as ovelhas do Senhor, pregando em 10 igrejas do meu distrito aqui em Quaraçu, Bahia. As estradas do município são de terra batida, oscilando entre o barro e a poeira, dependendo das estações do ano. Mas isso não diminui a minha determinação de cumprir a missão que Deus me deu para essa região. Eu procuro me adaptar ao máximo às dificuldades para me locomover na área rural. Em algumas localidades, eu prefiro utilizar uma moto para visitar os irmãos. Gosto de estar com os membros, não só para me confraternizar com eles, tomar uma boa refeição com as famílias, mas também para conhecer suas lutas, dificuldades, sonhos e, de alguma forma, poder ajudar com apoio espiritual e fraternal. O batismo é, sem dúvida, a maior recompensa de um pastor. Fazer parte do novo nascimento de alguém é um privilégio extraordinário. E para a remissão de todos os seus pecados, conforme a ordem do Mestre, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha esposa é minha companheira em todas as situações. Posso contar com ela, inclusive para pregar, se for preciso. Queridos irmãos, no caso de uma doença, desemprego ou qualquer outra emergência, vamos lembrar primeiro do reino de Deus. Deus deve vir em primeiro lugar em nossa vida. Na manhã seguinte, após minha esposa ter dito aquelas palavras, algo de muito grave aconteceu, algo que mudaria para sempre a vida da nossa família. Gabriel, você viu o Samuel, Gabriel? Não vi. Mauro, o Samuel não tá aqui, Mauro. Eu procurei na casa inteira, não sei o que aconteceu, ele sumiu. Deve estar em algum vizinho. Vamos sair para procurar então, vamos sair. Deixa comigo, pai. Eu vou pegar o cavalo para procurar ele. Meu Deus. Ele levou um coice no cavalo. Eu tenho que levá-lo para o hospital. Vamos orar primeiro, Mauro. Oh, meu Pai do céu, Senhor. Por favor, Senhor. Não deixe o nosso filho morrer, Senhor. Cuida dele, protege a vida dele. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, meu Deus. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Louvemos todos juntos. São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás e ofertas que te damos de coração aceitarás. Olá, crianças! Feliz sábado para todos vocês! Olha só, a historinha que a tia vai contar hoje, eu vou contar para vocês, mas vocês vão olhar para lá. Vamos virar todo mundo para lá? Olha só, a história de hoje é da mulher samaritana. Vocês já sentiram sede alguma vez? Eu também, já senti muita sede. E quando a gente sente sede, a gente quer logo... Você também, né? A gente quer logo beber um copo de água, não é? Olha lá, olha a historinha nossa. Um dia, Jesus, ele estava viajando. E ele ficou com muita sede também. Ele estava andando muito tempo já, ele e os discípulos. Ele também estava com fome. Isso. E aí, ele parou ali com muita sede. Olha lá o Jesus sentadinho, ele estava com fome, ele estava com sede. Os discípulos tinham ido buscar comida. E ele falou assim, vou ficar aqui esperando por vocês. Mas ele não tinha nenhum balde e nenhuma caneca para pegar água para ele ali. Aí, olha só quem chegou lá. Uma mulher. Era uma mulher samaritana. Ela estava buscando a água dela meio-dia. O sol estava muito quente, mas era a hora que ela queria ali, que ninguém mais estava ali por perto. Sabe por quê? Porque ela era samaritana e os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas Jesus, ele gosta de todas as pessoas, independente da raça, da cor, da idade. E aí aquela mulher foi chegando ali e ela viu ele. E ele foi logo pedindo ela assim, me dá um copo de água? Ela achou estranho, ele era judeu, ela era samaritana, judeu não gostava de samaritano, samaritano não gostava de judeu. E ele começou a conversar com ela. E ele tinha um olhar muito amoroso, ele sabia tudo dela, ele sabia que ela tinha alguns defeitos, mas ele amava ela do mesmo jeito. Ela sentou e começou a conversar com Jesus, ela ficou tão feliz, e ele falou que ele sabia que as pessoas não gostavam dela, mas ele gostava dela do mesmo jeito. E aí, ele foi com aquele olhar amoroso, falou com ela que ele gostava dela, do jeito que ela era, e ela ficou muito feliz. E ela falou assim, olha, eu acredito que vai vir um Salvador. E aí ele deu a boa notícia, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Ah, ela ficou muito feliz. Olha ele conversando com ela. E aí, ela queria agora contar para todo mundo que sabia que Jesus era o Messias. E aí ela saiu correndo e foi até a cidade falar para os amigos dela que Jesus estava ali. E ele era muito amoroso com as pessoas. Todas as pessoas foram para lá conversar com ele. E Jesus contou tudo para aquelas pessoas da salvação, de todas as coisas legais que ele ensinava para aquelas pessoas. E aí, olha só como Jesus é amoroso com as pessoas. Ele gosta de todas as pessoas. E isso ele pede para a gente fazer também.
a gente tem que falar com os nossos amiguinhos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, que Jesus ama todo mundo. E Ele não faz distinção, Ele ama a todos. Então vamos orar agora? E pedir a Deus para a gente ter um coração igual o de Jesus, amoroso? Vamos lá, Papai do céu, abençoa o meu coração, que eu possa ser amoroso com todas as pessoas. Amém. Agora nós vamos voltar para o nosso lugar, passar por aqui, pegar a bolsinha com o lápis e o caderninho e prestar atenção e se comportar, porque agora é a mamãe e o papai quem vai ouvir uma história muito legal também do pastor. Bom dia, querida igreja. Eu imagino que, apesar da semana difícil, às vezes nós tivemos alguns probleminhas, mas nós estamos hoje com vida, com saúde na casa de Deus. Tenho certeza que todos vocês têm muitos motivos para louvar e engrandecer o nome desse Deus. Muitas alegrias Ele tem proporcionado a nós. O salmista fala assim: ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Por isso, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Se nesse momento você tem dádivas, bênçãos a agradecer, se o seu coração está alegre, vamos louvar o nosso Deus. Se você tem algum problema, louve também. Tem um ditado que diz: quem canta, seus males espantam. Então vamos louvar de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, o nosso santo Deus. Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Redentor. Jamais aqui soou com tal fervor este canto de amor. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Tenho um hino em meu coração, que Jesus modula assim. Ouvi eu contigo e sou na dor, ou no riso até o fim. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Sigo então cantando, quando após seus passos vou. Sou feliz, ó graça sem igual, muito contente sempre estou. Pois Jesus me deu paz perenal, eis porque louvores dou. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Sigo então cantando, quando após teus passos
Cristo me encontrou, neste mundo vil, salvou-me, no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se-nos também com meu Salvador. Hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me buscar. Então lá no céu vou pra sempre morar, morrendo na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É muito bom estar aqui com vocês, louvando o nosso Deus, entregando nossas vidas nas mãos dEle. E nossa adoração continua, porque nós entregaremos agora os nossos pedidos, nossos agradecimentos. E os pedidos dessa semana que chegaram até o Ministério de Oração, começamos agradecendo. Agradecemos porque o pastor Joanes, ele foi achado, Deus interveio e ele está com a sua família. Agradecemos pelas bênçãos, porque nós estamos aqui louvando o nosso Deus.
Oramos pela saúde da Dani, continuamos firmes nesse propósito, pela irmã dela, a Gisele, o senhor José Rezende, pai da Carla, a saúde dele, a Esther pede pela Arlete, o senhor José Antônio, esposo da Neuza, Daniele, a Bianca, amigos da Júlia Brites, da Júlia e Natália, a dona Raimunda, a mãe daquele paixão, pedimos intercessão por ela, a prima da Betinha, a Érica, vamos orar por ela, o senhor Jacob, Michela Dark, sobrinha da Marilza, e pela saúde especificamente deles. Lembramos de orar pela vida também das pessoas Sabrina, Marcos Vinícius, Maria Esther, Vera Lúcia, Fábio, Regina, Thaís, Márcia e o esposo, Edna, que é amiga da Maria Emília. Se todos nós intercedermos por essas pessoas, eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração delas, de alguma forma, em espírito de gratidão, em resposta a algum pedido ou algum clamor que elas têm. Não podemos ficar indiferentes. Essa semana precisamos orar mais do que nunca pelo acontecido essa semana em Brumadinho, uma tragédia. É muito triste que isso aconteça. E precisamos orar por aqueles que perderam, aqueles que não estão encontrando seus queridos. Irmãos da nossa igreja trabalharam, conhecem, foram vizinhos de algumas pessoas que estão desaparecidas e faleceram. Vamos interceder por todas essas famílias. Vamos orar pelo nosso pastor Nardi, pelos ministérios da nossa igreja. O ano está começando. Precisamos entregar a nossa vida, né, para o cumprimento da missão. Temos muito que pedir e muito que entregar pelas famílias, pelos nossos governantes. Enfim, nós carecemos muito de Deus. Nós precisamos muito da sua graça e da sua misericórdia. E gostaria de compartilhar um texto que me chamou muito a atenção quando o rei Salomão, ele fez uma oração. No capítulo 6 de 2 Crônicas, você encontra uma oração muito poderosa do rei Salomão. Quando ele termina a oração, desce fogo do céu em aceitação ao sacrifício que ele e o povo inteiro tinham colocado no altar do templo construído por ele. Porém, é interessante, no versículo 1 do capítulo 7, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Porém, no versículo 12, diz assim: e o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Eu acredito que Deus pode estar falando isso para nós. Eu ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para templo de sacrifício. Se algo que nós precisamos fazer sempre é entregarmos a nossa vida ao nosso Deus como o maior sacrifício que Ele pode aceitar. Se você sente e tem esse desejo e gostaria de orar por todos esses pedidos, ao começarmos a cantar essa música, venha até aqui e entregue sua vida a Deus como um sacrifício vivo, como um sacrifício agradável. E essa entrega, eu acredito pela misericórdia dele, será aceita. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
coloquemos de joelhos para fazer essa oração, inclinando nossos rostos. Amado Deus, nosso querido Pai, nosso Deus e Salvador, nós estamos neste momento humildemente querendo entregar nossa vida em primeiro lugar, porque Tu e o Teu amor nos demonstrou que nós não temos outra saída a não ser entregar as nossas vidas a Ti. Nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti, nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Por favor, aceite essa entrega e junto com ela, ó Deus, nos entregamos todos os nossos pedidos. Te agradecemos por tudo que tens feito até aqui. Suplicamos por todos aqueles que estão precisando de uma intervenção na área da saúde, das finanças, da família, dos relacionamentos. Suplicamos, ó Deus, a Tua ação e do Teu Santo Espírito para, se for da Tua vontade, resolver, amenizar de alguma forma toda dor, todo sofrimento que temos passado, a Tua igreja tem passado. De forma especial, suplicamos pelos atingidos, pelas famílias principalmente, daqueles que estão sofrendo pelo acidente em Brumadinho. Ó Deus, tenha misericórdia de todos eles. Seja com a nossa igreja, com o nosso pastor, com a liderança, que de alguma forma, ó Deus, nós tenhamos um ano abençoado por Ti e que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. São bênçãos que nós suplicamos e reconhecemos que não temos méritos para sermos atendidos, porém nós confiamos nos méritos daquele que é digno, daquele que entregou a sua vida por nós e daquele que breve virá. Prepara-nos para esse breve encontro, Deus. Nós Te agradecemos e suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e a foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei
Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar o mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que belo hino, Karen, Deus seja louvado. Não daria tão certo se nós combinássemos antes, porque realmente quando somos chamados por Jesus, nós levamos a mensagem da salvação de Cristo aonde quer que estejamos, amém? Eu saudo também a todos que estão nos acompanhando aqui através do Facebook, da rede social da Igreja Adventista do Jaraguá. É uma alegria de estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Temos aqui alguns amigos da Novo Tempo, quem sabe que está visitando a igreja pela primeira vez, ou outras pessoas que não compartilham da mesma denominação, mas têm um apreço muito grande e nos prestigiam com a sua presença. Temos algumas pessoas aqui. Amém. Deus seja louvado por tua presença. Nós agradecemos a você por estar acompanhando o nosso estudo da palavra conosco neste sábado, e também a todas as outras pessoas que estão nos vindo visitar. Nós temos aqui um casal que eu conheci ali na nossa classe de escola sabatina, que veio de lá de Santa Catarina, é isso? Está conosco hoje. Obrigado pela presença de vocês. Deus seja louvado por vocês estarem aqui. E outros mais, eu estou vendo aqui o pastor Zaqueu Caleb, né? Está aqui conosco. Deus seja louvado por sua presença. E outros
pastores talvez possam estar aqui que não estou vendo, reconhecendo nesse momento, mas é muito bom adorar a Deus juntamente com vocês. Irmãos, nós temos uma mensagem que eu considero das mais importantes para a nossa vida como cristãos. A plataforma da vida e a roda da verdade. O que vem a ser esta mensagem? Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 14. Enquanto vocês vão abrindo, eu também vou. No ano de 2003, eu ouvi, de certo modo, partes desta mensagem e isso me comoveu bastante, me abalou bastante. Porque eu senti nesta época a responsabilidade de ser um cristão adventista do sétimo dia. E por que você diz cristão adventista do sétimo dia? É simplesmente porque o cristão adventista do sétimo dia é que tem, ainda hoje, a ousadia de proclamar esta mensagem de Cristo às pessoas. E qual é a base desta mensagem, Rafael? A base desta mensagem nada mais é do que a salvação e juízo. O amor de Deus manifestado através do teu plano de salvação, cunhado pela justificação pela fé, e o reconhecimento desse Deus pelos seus filhos, de tal modo que Ele opera em favor dos santos, opera em favor da humanidade, a fim de que eles possam se ver livres das garras do inimigo, tendo que, por isso, passar por um julgamento, a fim de que obtenham a salvação. Sem julgamento não há salvação. Esta é a lógica bíblica e também é a lógica da mensagem dos 3 anjos à igreja de Deus, à humanidade, digamos assim. Então, de certo modo, simbolizados nestas 2 figuras de imagens que vocês vão ver hoje, a plataforma e a roda, nós vamos entender o que Deus nos disse através do assunto provido ali pelas 3 mensagens angelicais. Eu também faço uma proposta a você que está nos visitando hoje. Nós iremos passar aqui, brevemente, grande parte da mensagem. Mas eu gostaria de convidá-los já para amanhã, no domingo, quando nós encerraremos este assunto. Ok? Você que está nos visitando hoje, quem sabe puder convidar outros familiares para estudar a palavra de Deus conosco. Nós vamos iniciar esta jornada hoje e eu gostaria de vê-los amanhã, para nós finalizarmos e vermos com grandes maravilhas Deus tem manifestado através de sua mensagem. Ok? Então vamos a ela? A plataforma da vida e a roda da verdade. Vou testar o slidezinho aqui, muito bom. Veja bem, veja o que Ellen White, escritora adventista do sétimo dia, relatou com relação à plataforma. Escrevendo o Spiritual Gifts, ou começando a escrevê-lo em 1858, Ellen White disse as seguintes palavras com relação à mensagem dos 3 anjos. Está aqui. Passo a passo, Deus conduziu o seu povo até colocá-lo sobre a sólida e inamovível plataforma da verdade. Isso aqui foi citado por Ellen White, como eu disse, em 1858, e foi aqui também citado as suas palavras pelo pastor Albert Tim, no livro Santuário e as 3 Mensagens Angélicas, um livro publicado pela Unas Press, na página 244. E o que vem a ser esta plataforma da vida, conforme citação de Ellen White? Para nós entendermos, vamos tomar o complemento da roda. Ao verificar esta citação de Uriah Smith, fazendo uma analogia do santuário, suas palavras também foram citadas por Albert Tim, no mesmo livro em que eu mencionei. Ele diz o seguinte: na grande roda da verdade, o santuário ocupa essa posição central, a posição de cubo. Por que Uriah Smith enfatizou estas palavras? Muito simbolicamente, ele adotou ou colocou toda a mensagem adventista do sétimo dia para o mundo, simbolizado através desta roda.
onde o cubo central é o santuário celestial, bem comentado pela irmã Adriana aqui nesta manhã na escola sabatina. O centro dessa roda é Cristo e a sua justificação provida para a humanidade através da fé. Os raios são todas as verdades bíblicas que podemos encontrar na Bíblia e resgatadas no século XVIII e XIX por um movimento chamado Adventista, não movimento Adventista do Sétimo Dia, mas movimento Adventista. E também essa outra circunferência aqui, maior, ela representa o quê? As 3 mensagens angélicas, como que centradas nas verdades bíblicas, em Jesus Cristo e no santuário, emanam para o mundo, então, as verdades resgatadas que o povo havia sido esquecido e também o qual certo poder dominante havia sido tirado do povo. Mas existe uma outra simbologia. Esta cinta de ferro aqui que envolve a roda, segundo Ray Smith e outros teólogos adventistas que vieram após ele, significa a mordomia cristã. Olha o encaixe das peças, irmãos e amigos. Isto significa que, cintados pela mordomia cristã, nós temos a responsabilidade de explanar a mensagem dos 3 anjos com as verdades bíblicas centradas em Cristo e no santuário celestial. Percebem? Então, aqui, irmãos e amigos, já é uma forma de nós entendermos que a mensagem ela não pode ser esquecida ou simplesmente deixada de lado, como algumas pessoas estão fazendo, transformando o púlpito da igreja como se fosse num setor de palestra emocional. O que nós temos que levar para o povo hoje é a verdade bíblica da palavra de Deus, pois esta leva à salvação, leva a Cristo, leva à justificação pela fé, leva ao senso de responsabilidade de entender que Jesus está ministrando em favor dos seus filhos no santuário celestial. E como o John disse, você que ainda não se matriculou na classe bíblica deste ano, matricule-se, porque é neste momento, nesta oportunidade, que nós podemos estreitar mais o assunto do santuário. Desde já eu faço um convite a você que tem um amigo, que tem um interessado, que dê o teu nome ao Johan. Se você não encontrar o Johan, dê o teu nome a mim, o nome dessa pessoa para mim, nós iremos matriculá-la nesta classe bíblica. E você vai ver quão grande importância é este significado bíblico para a nossa vida de fé hoje. Vamos um pouquinho mais adiante. Olha as ideias bíblicas que nós temos através da palavra de Deus. A Bíblia ela apresenta um conjunto de mensagens denominada verdade presente. Esta é a tônica que move o cristão para a plataforma da vida e a roda da verdade que leva o crente até o santuário celestial. Quando nós adentramos na plataforma da vida, nós tomamos um panorama do mundo e nas coisas que nele há, e esta visão, ou este prisma, se chama grande conflito. E neste grande conflito, Deus tem disponibilizado para seus filhos, para seu povo, verdades presentes. Estas verdades, elas são comunicadas aos seus filhos ou à humanidade em cada contexto ou em cada época. Eu não estou falando aqui naturalmente de dispensacionalismo, não é isso. Mas Deus tem uma mensagem segura do plano da salvação para seus filhos em cada época, que se chama verdade presente. Portanto, nós temos uma terceira ideia. Esta verdade presente, ela tem um objetivo. Ela não é dada ou divulgada simplesmente para cumprir um certo requisito da divindade, mas justamente tem o objetivo de advertir e preparar a humanidade para eventos profetizados por Deus. E agora eu faço uma pergunta a você, meu querido ouvinte, você que está aí também nos acompanhando através das redes sociais, eu faço uma pergunta a você.
Qual é a mensagem que Deus está proclamando hoje? Qual é a advertência que Ele está trazendo a nós hoje? Qual é o modus operandi de Deus a fim de que nós estejamos preparados para seus eventos profetizados para hoje e para os últimos dias? Enquanto você vai pensando, eu vou colocando mais algumas ideias aqui. Vejam só, em Gênesis no capítulo 2, verso 16 e 17, qual era a verdade presente para aquele primeiro casal, Adão e Eva? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A verdade presente para Adão e Eva era uma ordem. Você pode se questionar aí, mas por que Ele deu uma ordem, sendo que Adão e Eva foram criados perfeitos e não tinham natureza pecaminosa? Para que servia a verdade presente, Rafael, para a sua época? Simplesmente eu respondo biblicamente: para lhes manter nessa atmosfera de salvação e de comunhão direta com Deus. Então, Deus diz aqui: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Outra pergunta que eu faço é a seguinte: este primeiro casal edênico, ele de certo modo ouviu a mensagem, mas cumpriu a mensagem, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E agora? É lógico que não. Por mais que eles tiveram ouvido a mensagem, por mais que eles tivessem sido comunicados diretamente por Deus para que não fizessem aquilo, eles mesmo assim sucumbiram diante da verdade presente para as suas vidas. E então perderam, de certo modo, a salvação naquele momento. Mas como Deus é um ser amoroso, Deus é um ser de graça e misericórdia, e desde antes da fundação do mundo já havia provido a salvação da humanidade, qual é a resposta que Deus dá diante desta situação? Ele provê ou comunica a justiça pela fé. Profetizada ali em Gênesis 3, capítulo 3, no verso 15. Percebem? Nós também temos aqui a realidade da verdade presente na vida de Noé. Qual era a verdade presente na época de Noé? Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Gênesis 6, 17. Qual era a verdade presente para Noé e sua família e para a humanidade daquela época? Vai existir um dilúvio. Mas queridos, pasmem vocês agora, havia chovido na terra até aquele momento? Nenhum resquício de chuva, nada. E como é que alguém em sã consciência poderia crer que agora viria uma chuva tão forte, um dilúvio, onde os fundamentos se rompessem e tudo seria alagado? A pergunta seguinte é: Noé, ao ouvir a mensagem, ele comunicou a mensagem, viveu a mensagem, viveu a verdade presente para a sua época, sim ou não? Sim. Quantos se salvaram naquele momento, irmãos? 8 pessoas. Percebem? É mais uma vez Deus provendo a justiça pela fé na vida destas pessoas, na da humanidade, que simplesmente, em sua grande maioria, rejeitou a verdade presente. Avançando mais, nós temos outros exemplos para Abraão. Qual era a verdade presente para Abraão? Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Qual era a mensagem ou a verdade presente para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Precisava de fé para fazer isto? Abraão, vocês sabem, era um homem abastado, era um homem rico, era um homem de posses, tinha um nome a zelar, tinha uma família tradicional. E ele, saiu ou não saiu? Saiu. E hoje ele é biblicamente reconhecido como o pai da fé. Percebem? Mais uma vez a verdade presente baseada sobre o princípio da justiça ou da justificação pela fé.
E aqui também temos Isaías. Qual que era a verdade presente para Isaías? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. A verdade presente para Isaías, que fora um divisor de águas. Neste momento, a mensagem ou a verdade presente, ela sairia do seu molde simbólico para prefigurar-se ou acomodar-se na pessoa de Emanuel, de Jesus Cristo. Percebem? E esta foi a mensagem de Isaías, apregoada em sua época, ouvida pela maioria, porém praticada ou somatizada e entoada por alguns poucos, no qual a Bíblia, em toda a sua história, chama de remanescentes. Remanescentes. Bom, continuando, está aqui em Daniel, a verdade presente para Daniel foi aquilo que Deus revelou a Nabucodonosor. Vocês conhecem muito bem, quem não conhece, matricule-se aqui na classe do Johan. Ali nós vemos a história de uma estátua, na qual Nabucodonosor sonhou. Daniel, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, interpretou esse sonho e revelou então para toda a humanidade o que seria até o fim. Então, esta era a verdade presente já lá em Babilônia. E a pergunta é a seguinte: quantos ouviram a mensagem? Poucas pessoas. O rei ouviu, se desviou, voltou atrás. Partes da população ouviu, os reis posteriores ouviram, e assim sempre de toda a história, agora tomando por base Babilônia, até os últimos dias haverá os remanescentes, aqueles que ouvem a verdade presente e a preservam. E João Batista, o que dizer de João Batista? Então ele respondeu, está lá em João 1:23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vocês percebem que em todas as fases, ou pelo menos nessa pequeno panorama, em todas as fases da verdade presente, ela sai de seu sentido simbólico, acomodando-se em uma pessoa, em um ser chamado em Cristo, Emanuel. O papel de João Batista era preparar o caminho para este que viria salvar a humanidade. E, de certo modo, a responsabilidade que nós temos hoje é preparar, como cristãos, um mundo para ouvir a mensagem, para que Cristo passe por meio dela e então leve a salvação às pessoas. Percebam como as conexões da Bíblia, elas são impressionantes. Enfim, irmãos, a verdade presente para os dias atuais. Olhem esta citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 19. Ellen White, cristã, a escritora adventista escrevendo, diz o seguinte: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Percebem? Irmãos, esta mensagem ou este esclarecimento é tão profundo e tão poderoso que o inimigo não sossega um minuto sequer com a finalidade, com o objetivo de destruir este panorama que os adventistas do sétimo dia estão procurando levar à humanidade. De tal forma que existia um camaradinha chamado Desmond Ford, que desvirtuou esta mensagem, tomando a justiça da fé como algo proeminente e central, e a ponto de desvirtuar o caráter de justiça de Deus, de tal modo a levar as pessoas, que elas são o quê? Salvas simplesmente pelo ato de crer, e não de se responsabilizar pelos seus atos. Percebem? E como Desmond Ford, outras pessoas, outros teólogos, neste universo, infelizmente, evangélico infectado, em certas partes que nós vemos muitas pessoas destruindo a plataforma da vida e a roda da verdade que leva ao caminho da salvação. Por que não
por que muitas vezes temos a falta da coragem de enfatizar essas coisas? Pode ser apatia, pode ser simplesmente falta de desejo de se aprofundar no estudo da palavra. Enfim, o que nos leva muitas vezes a tirar de foco a principal e a maior mensagem que nós temos que anunciar à humanidade. Quantas pessoas estão perecendo pelo universo místico que elas estão vivendo, depositando ali a sua fé? Eu não estou querendo dizer que Deus não acolhe estas pessoas que têm um único ponto de verdade esclarecido em sua vida. Não é isso. Mas a responsabilidade que nós temos como cristãos de levar esta palavra às pessoas recai sobre cada um de nós. E eu pergunto para você, você se entende como parte desse time? Você se entende ou se define como a identidade desta igreja? Pare por um minuto e pense. Olhe a situação do mundo. Olhem as tragédias, eu não estou aqui causando calamidades. Mas olhe pelo prisma espiritual das coisas. Pare de olhar pelo prisma governamental. Pare de olhar pelo prisma egocêntrico da sua vida. Mas olhe pelo prisma do grande conflito espiritual que a humanidade está vivenciando hoje. Irmãos, eu digo com muita tristeza que eu já perdi muitos amigos que poderiam estar na igreja hoje, que esqueceram o seu ponto de origem, esqueceram a sua identidade e se aprofundaram amargamente no misticismo da vida. Se aprofundaram amargamente nesse docetismo da vida, que é uma baita de uma Babilônia, da qual a própria Bíblia fala. Então, irmãos, tomem coragem, levantem-se e nos unamos para anunciar ao mundo a mensagem que Deus nos confiou. A mensagem pela qual amigos nossos estão aqui hoje. Eles querem algo diferente. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar rapidamente. Vocês sabem quantas lições da escola sabatina Casa Publicadora vendeu nesse trimestre? Sabem quantas? Sabem quantas? Alguém tem ideia aí? Quer chutar alguma coisa? Mais de 5.000 lições avulsas. 5.000 lições avulsas, fora as assinaturas. Para um mercado adventista, aqui em Belo Horizonte, de 10.000 adventistas. Se os adventistas têm assinatura e compram suas lições, quem são esses 5.000 que vieram buscar ali na loja da CPB? Que não são, em sua maioria, parte da igreja. Estou lá todos os dias e vejo batistas, assembleianos, congregacionalistas e até mesmo alguns gnósticos comprando as lições da escola sabatina, querendo saber a mensagem que nós estamos muitas vezes deixando de anunciar. Percebem? Tomemos coragem, irmãos. Esta responsabilidade pode passar de nós. Nós temos a responsabilidade hoje de anunciar essas verdades às pessoas. E nós temos que ser com elas honestas. Muitas vezes, com o título de contextualização, nós tentamos omitir um lado, omitir um outro para ganhar o débil na fé. Mas tomem cuidado. A verdade presente é para toda a humanidade. E nós temos esta solene responsabilidade. Me alegra muito de ver esse cenário. Uns dias atrás esteve conosco o pastor Cláudio Honor. Ele é um palestrante oficial regional das Assembleias de Deus ali no estado do Rio de Janeiro. E ele comprou uma série Logos. Eu entusiasmei-me e falei, pastor, por que o senhor comprou esta série Logos? O senhor sabe do que se trata esse material? Ele disse para mim, Rafael, eu comprei porque vocês realmente estudam a palavra de Deus e a esclarecem para o povo. E eu não posso deixar de adquirir um material tão rico, teológico e bíblico como esse aí. E eu fiquei arrepiado. E ao mesmo tempo envergonhado. Porque na verdade, nós éramos, ou teríamos que ser os maiores consumidores de obras como essa. Outro dia atrás esteve conosco um padre, acho que o pastor da igreja central que aqui está, conhece essa história. Esteve um padre conosco e eu fiquei entusiasmado de ver como este senhor estava admirado pelos escritos de Ellen White. Eu falei, nossa, mas eu não entendo o senhor admirado pelos escritos de Ellen White.
Sim, Rafael, pois não houve tal escritora que me tirou do marasmo da fé, que me levou a sentir o amor e a justiça de Cristo pela humanidade, tal como essa mulher fez através de seus livros. Mais uma vez, irmãos, eu me arrepiei. Eu falei, puxa vida, né? Aquela verdade que nós deveríamos estar anunciando. As pessoas vêm pedir, até mesmo às vezes mendigar, aquilo que nós temos deixado de anunciar. Tomemos coragem, irmãos, tomemos coragem. Então, eu gostaria de apenas dar um breve esclarecimento sobre o quiasmo que há no Apocalipse. Esse quiasmo, irmãos, está assim subdividido. São 8 esferas ou 8 faces, das quais nós vamos analisar apenas esta daqui durante esse final de semana. Eu estou fazendo toda esta introdução, porque a outra parte é rápida, e vocês vão entender com bastante clareza. Mas este lado aqui, que se somatiza com este, é a parte mais importante da Bíblia. Na verdade, essas 4, porque elas representam um período de êxodo e uma queda de Babilônia. Babilônia, vocês vão ver, faz parte de um sistema antirreligioso. E o êxodo, naturalmente, representa, com alusão ao Egito, a libertação dos filhos de Deus. Portanto, meus queridos, quando olhamos para esse prisma aqui, e em sua interface com a queda de Babilônia, nós passamos a entender a principal mensagem que Deus quer nos dar, a fim de que anunciemos às outras pessoas também. Vejamos aqui, em Apocalipse 14, João menciona primeiramente de tudo, antes de entrar propriamente dito, nas 3 mensagens, um povo. Este povo, a Adriana esclareceu bem aqui de manhã. Eu queria apenas dar uma rápida passada. Os 144 mil. Os 144 mil, literal ou simbólico? A Igreja Adventista adota esta postura simbólica, porém selados, porque aqui na fronte essas pessoas já têm o que? A marca de Deus, o nome de Deus. Então esse restante ou esse remanescente, que se chama 144 mil, ele foi criado ou formado em função de uma mensagem. Foram aqueles que chegaram até o último momento em que a mensagem alcançou ou causou na humanidade. De acordo com o grande teólogo, Dr. Gerhard Hesel, o remanescente, ao longo da história, ele pode ter essa característica: histórico, fiel ou escatológico. Nós estamos falando aqui, em Apocalipse 14, de um povo que tem a seguinte característica: fiel e escatológico, ou seja, foram fiéis à verdade que conheceram e que transmitiram, e que agora, dentro da escatologia, ou seja, dos últimos eventos do mundo, eles tomam uma postura universal, a de representantes de Deus na face da terra, por ocasião do seu iminente juízo, iminente julgamento. Então, queridos, nós temos aqui nesta mensagem a proclamação, ou seja, a formação de um grupo remanescente. E este grupo, de certa forma, ele toma posicionamento diante da mensagem de Deus, diante do universo. Enfim, aqui em Apocalipse 14, 6, 12, então nós vemos o seguinte: uma última mensagem, um último convite e um último procedimento. Vamos ler neste momento Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O primeiro megafone, ou o primeiro anjo, ele enfatiza esta mensagem. E o que encontramos na mensagem dos 3 anjos e a do santuário, pois elas são o foco das 3 mensagens angélicas, que nos fazem entender que estamos
com a verdade em mãos e vivendo no tempo do fim. Existem pelo menos 5 crenças que são manifestadas neste assunto, ou por estes 3 anjos, que devemos estar atentos e esclarecidos. Primeira, durante as mensagens dos 3 anjos, eles enfatizam a perpetuidade de certa lei. E esta lei, conforme Gênesis 2, 2 e 3 e Êxodo 28, 11, significa a lei de Deus, e principalmente o 4º mandamento no sábado. O sábado que, de certa forma, é uma identificação, um selo da criação. A mensagem do primeiro anjo fala de um Criador. Aqui também nós vemos o ministério celestial e sacerdotal de Jesus Cristo, que quando tomados por Daniel 8,14 e Hebreus 8,9, nós encontramos que Jesus, ele está agindo em favor da humanidade e quer que a humanidade perceba que ela não está sozinha, que ela simplesmente não foi criada e deixada para trás. Então, ou seja, este sacerdote que é Cristo, este sumo sacerdote que é Cristo, ele quer comunicar às pessoas que existe hoje uma atuação, um trabalho em favor deles. A verdade central de todas estas advertências dos 3 anjos e a de um 4º anjo que nós vamos ver amanhã, é em prol deste assunto aqui, a segunda vinda de Cristo. Rafael, por que a segunda vinda de Cristo requer um cenário tão deslumbrante ou tão complexo como o que você está apresentando? Naturalmente, porque nós temos um inimigo muito complexo e que quer destruir todas as fontes de verdades para que as pessoas não enxerguem. Então, um evento como esse, literal e universal, requer de todos os meios possível para que a humanidade perceba a brevidade dos tempos em que está vivendo e a gravidade dos tempos em que está vivendo. E também temos mais 2 crenças. A imortalidade condicional, não é a incondicional. A imortalidade condicional da alma. Se nós vermos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós enxergaremos que a morte é um inimigo vencido por Cristo. E na morte existe um sono, existe uma pausa, existe uma parada, onde aquela pessoa que falece, ela não transpõe outras barreiras no momento de sua morte, como ensina a crença platônica da imortalidade incondicional da alma. E, por fim, chegamos a uma outra crença que faz parte desse panorama, o dom profético. Aonde entra o dom profético na ocasião dos últimos eventos? Simplesmente para nos alertar. Erroneamente, muitas pessoas pensam que a utilização do dom profético ou as mensagens proféticas têm como base um fundamento para a fé cristã. Mas, na verdade, estas mensagens vêm unicamente com o objetivo de nos esclarecer, de nos ajudar a ir à Bíblia e entender a palavra de Deus. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no dom de profecia manifestado na vida e na obra de Ellen White. Agora, irmãos, vamos ver o cenário que nós acabamos de ler aqui. Nesta mensagem que acabamos de ler, o primeiro anjo traz uma marca. E esta marca é bem impressionante. Exatamente essa aqui, o Evangelho eterno. O Evangelho, ele não é temporal. Ele não é somente para um tempo. Mas como nós vimos nos exemplos anteriores, no início aqui desse sermão, o Evangelho eterno, ele é eterno. Ele é atemporal. Porque ele não representa simplesmente palavras, mas ele representa uma pessoa, e é Jesus Cristo. E este Evangelho eterno, ele foi tecido, ele foi construído pela junção, ou pelo planejamento da Trindade. E aqui é que eu faço o seguinte
uma seguinte pontuação. A Trindade, irmãos, ela executa, sim, papel central nos últimos eventos. Enquanto Deus e seus filhos querem mostrar ao mundo a realidade da Trindade, da ação triuna de Deus, da divindade, o inimigo quer formar a sua Trindade. Satanás quer formar o seu trio para desvirtuar as pessoas. Então é muito interessante que a palavra de Deus aqui em Apocalipse 14, dos versos de 6 a 12, deixem essa expressão bem clara para todos nós. O Evangelho eterno, que não foi formado somente a partir de Jesus, mas a partir da Trindade, da ação triuna da divindade. Nós encontramos também, de certo modo, a identificação do primeiro anjo. Como é que nós identificamos o primeiro anjo, sendo que não tem adventista do sétimo dia escrito na Bíblia? Simplesmente pelo sistema histórico, ou a aplicação histórica da profecia. É só vocês pararem e pensarem, de 1830 até hoje, quem tem anunciado a mensagem adventista, ou a mensagem do segundo advento, tal como a performance bíblica que ela manifesta? Quem? O que é esta performance bíblica? É aquela que nós acabamos de ver nesse panorama. A perpetuidade da lei de Deus. A questão da imortalidade da alma. A questão do dom profético. A centralidade da sua segunda vinda. O ministério sumo sacerdotal de Cristo. Quem que faz isso? Então percebam bem as marcas que a Bíblia vai deixando para identificarmos quem é este megafone, quem é este anjo que anuncia a primeira mensagem. Percebem? E em 1830 nós encontramos o millerismo. Lembram-se que eu disse no início o movimento do advento? Que explanava a verdade de que Cristo ia voltar? E se eu disser que não foi só na América do Norte que esta verdade prevaleceu? Nós também tivemos outros proeminentes. Na América do Sul, Manuel Lacunza, com seu livro A Vinda Gloriosa do Messias, e outras pessoas na Suíça e na Europa que anunciavam a volta de Jesus, simplesmente porque chegaram a uma conclusão bíblica de que este evento seria literal e universal, e que ele viria para cumprir também o seu julgamento e livrar a humanidade, absolver a humanidade e libertar a humanidade da ação do inimigo. Muitas vezes a gente só olha para a América do Norte, veio de lá. Mas é só para vocês entenderem o caráter universal da verdade de que Cristo ia voltar. Quem levantou essas pessoas, irmãos? Se não foi o Espírito Santo de Deus, que deu a elas o desejo de explorar a palavra de Deus. Percebam o efeito em cascata em que o mundo tomou conta no século XVIII, século XIX, por conta do movimento do advento. Nós temos então aqui a tipologia do santuário. O sacerdócio de Cristo é uma outra marca que nós encontramos aqui. Porque se o anjo fala de juízo, o juízo, ele está expresso ou manifestado ou realizado aonde? Se tem um julgamento, ele está sendo realizado aonde? Vocês lembram que nós vimos naquele primeiro corte, daquele primeiro quiasmo que eu apresentei? Se nós lemos Apocalipse capítulo 11 até o 14, nós entendemos que o próprio Apocalipse fala de um santuário que está no céu e que Cristo está ali então, como honrado e entronizado que foi, através do capítulo 4 e 5, julgando a favor dos santos. Enfim, irmãos, vamos passando um pouco mais. Então vamos analisar esta frase melhor: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui nós encontramos um chamado para que reverenciemos e glorifiquemos a Deus. Reverenciemos e glorifiquemos a Deus em qual sentido, em qual contexto, Rafael? Simplesmente em função do juízo. É do juízo, é pelo juízo ou em função do juízo que as pessoas levam a adorar e reverenciar a Deus. Infelizmente, esta mensagem ela foi contaminada porque muitos anunciadores, têm anunciado com calamidades. Quando você fala em juízo, você pensa no quê? Seja sincero, salvação ou condenação? Condenação. Olha a ideia torta e errada que o inimigo tem apregoado na nossa mente.
enquanto na verdade julgamento para nós cristãos bíblicos requer salvação. Coloque isso na sua mente, no teu coração. Quando vocês ouvirem falar em juízo, em julgamento, pensem em salvação. Os juízos punitivos de Deus não são para seus filhos. Eles são pura e consequência dos pecados que devem ser o quê? Eliminados da face da terra. E infelizmente, depois que houve o grande estapum do movimento advento do século XIX, muitos pregadores que só enfatizavam, né, o papel da graça e esqueceram o juízo, praticamente que estarreceram a mente das pessoas, colocando que o juízo seria condenação. E muitos surgiram assim: atentem-se, juízo, Deus condena pecadores. E às vezes você que de repente tem uma raiz católica como a minha, olha, se você não for obediente, Papai do céu castiga. Olha, se você não obedecer, Papai do céu não te leva para o céu. Olha, se você não obedecer, Papai do céu vai ficar muito chateado com você. Olha o que colocam na mente das crianças. Quando na verdade julgamento requer a nossa salvação, queridos. Não tem outra via de sermos salvos a não ser por esse procedimento, porque Jesus precisa provar para o universo que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu por todos nós, Ele intercedeu por nós e a tua graça nos cobriu. Se fosse só unicamente e exclusivamente provar para Ele, irmãos, quem sabe nós já estaríamos no céu. Mas Ele precisa provar para o universo, para que o universo também entenda o motivo do porquê Lúcifer, Satanás, será destruído. Percebem? Então, queridos, esta mensagem deve nos trazer alegria e conforto, e não a mensagem do juízo investigativo dos fatos deve nos trazer alegria, e não tristeza, e não estímulo ou sentimento de condenação. Dentro do juízo investigativo, nós temos dois temas principais. O primeiro nós comentamos, que é este julgamento inicial. Quem está sendo julgado hoje, Rafael? Nós estamos sendo julgados, nós vivos. O que vocês acham? Dentro desse julgamento, nós vivos estamos sendo julgados? Já fazemos parte do processo jurídico de Deus? Não. Os mortos é que estão sendo julgados. Desde o início, está lá. Os mortos desde a fundação do mundo. Então, se você está assim, em pânico porque você está sendo julgado, não tema, né? Por antecipação, não fique angustiado por antecipação. O julgamento está sendo presidido ali para a casa dos mortos, aqueles que já não têm mais oportunidades de ouvir esta mensagem. Queridos, é uma outra ação através do juízo investigativo, que é a primeira fase legal de Deus. Vem aqui, ó. O que é que está em operação? Veja que coisa interessante que a Bíblia nos traz só nesta primeira mensagem angélica. Se Deus está julgando os mortos com a finalidade de dar ou provar a salvação dos justos, em contrapartida, Lúcifer, Satanás, também está iniciando um processo legal a fim de ofender ou destruir ou tirar o lugar do trabalho de Jesus Cristo no santuário celestial. E isso é o que a Bíblia chama, olhem lá, em Daniel capítulo 8, de verso 9 a 11, como ação danosa de um poder chamado chifre pequeno. Quem é este chifre pequeno? Por que ele faz isso? Simplesmente para tirar o quê? O lugar de Cristo no santuário celestial. E por que ele quer tirar o lugar de Cristo no santuário celestial? Porque ele sabe que ele fizer isso, ele cega as pessoas com relação ao seu plano de salvação. Imitando o plano de salvação diabólico, de uma forma diabólica, melhor dizendo, ele desvirtua as pessoas de olhar para Cristo e encontrar nele o Salvador de suas vidas. Percebem? Então, queridos, aqui nós vemos, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que Cristo tem um sacerdócio, nós encontramos um outro sacerdócio na terra em evidência. E esse sacerdócio
profeticamente, historicamente, é o sacerdócio de um sistema católico chamado papal. Por que vocês estão pegando pesado contra a Igreja Católica? Não estamos pegando pesado, mas diga para mim quem que se coloca como sacerdote na terra com a intenção de perdoar pecados, com a intenção de unir as igrejas por certos dogmas, encontrar nela uma válvula de escape, um meio de salvação. Você consegue ver algum outro poder que faz isso? Comecem a analisar e ser sinceros consigo mesmo. E então aqui nós encontramos, para vocês terem uma ideia, no ano de 1881, eu vou começar pelo 2, Papa Leão XIII, ele, de certo modo, em sua encíclica papal, estabeleceu que o Papa deveria ter autoridade religiosa e influência política. Em 1928, 6 de janeiro, Pio VI, também em sua encíclica, disse que a autoridade da Igreja, vejam só que interessante, a autoridade do Papa e depois a autoridade da Igreja Católica deveria ter a autoridade dos meios religiosos e de interferência política. Para quem não conhece o catecismo da Igreja Católica, ou quem já fez o catecismo, já sabe o que eu estou falando. Aqui nós encontramos, no catecismo, uma afronta direta ao mandamento de Deus que toma lugar central na última mensagem dada à terra, que é o sábado. Enquanto no catecismo se anuncia a adoração do domingo e dias santos como dia de guarda, o sábado bíblico é pisoteado, obedecendo à expressão de Daniel, mudando os tempos e a lei. Percebam então, irmãos, que com isso aqui não é apenas o início, tá? Com isso, o que o inimigo quer? Eu não estou acusando aqui igreja e fiéis católicos, irmãos. Pessoal da rede social, eu não estou acusando igreja e fiéis católicos. Eu os amo tanto quanto os amo a todos vocês, e eles são filhos de Deus. Porém, as pessoas não se corrompem. Quem corrompe as pessoas é o sistema. E o sistema, quando está dominado por Satanás, ele é capaz de corromper muita gente. Então pense bem, nós estamos acusando pessoas, certo? Não estamos fazendo isso. Nós estamos colocando pelo prisma bíblico e histórico um sistema que se opõe à Bíblia e aos seus mandamentos, aos mandamentos de Jesus Cristo. É isso que nós devemos entender, ok? É isso que eu estou dizendo também. Então aqui nós encontramos um seguinte escopo. Enquanto Cristo tem o seu sistema de adoração, ou enquanto a Bíblia tem o seu sistema de adoração centrado em Jesus Cristo, Satanás estabelece um sistema de adoração aqui na terra, chamado de transubstanciação. O que é transubstanciação? Outro termo difícil. Vocês já ouviram falar em hóstia? Aquele pãozinho redondo, branquinho? Quem sabe alguns de vocês já até provaram, como eu. Mas ali está manifestado o corpo de Cristo, sacrificado por você. De certa forma, a adoração desse sistema, chamado missa, sacrifica a Jesus Cristo, a fim de dar esse sacrifício à humanidade. Dando o que? A alusão de que o ser sacerdotal que está ali, no santuário, padre, papa, que o representa, está estendendo graça de salvação à humanidade. Vocês conseguem perceber um sistema bíblico e um sistema antibíblico, ou extra-bíblico? Enfim, irmãos, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Enquanto Apocalipse 14 conclama a humanidade a adorar o Criador e tem como representantes máximos o povo remanescente, os 144 mil, em Apocalipse 13, que é a interface de Apocalipse 14,
tem o diabo conclamando as pessoas a adorar a besta, um subpoder de Satanás, e a imagem da besta, um poder transformado para tomar a atenção das pessoas a esse poder extrabíblico ou satânico. E olha só, como é que eles fazem isso de modo prático hoje, em nosso século? Vocês já ouviram falar do evolucionismo teísta? Johan, que é craque nisso aí, tem apresentado aí para as classes. O evolucionismo teísta nada mais é, vou ser bem curto, a crença de que Deus criou tudo e abandonou tudo. De certa forma, o evolucionismo de Darwin, ele toma entrada dentro do evolucionismo teísta. Eu tive aula com um padre, filósofo, e ele explicou um pouco a natureza do evolucionismo teísta. E o certo, eu fiquei vibrado quando ele mencionou, vibrado no sentido negativo, né? Mas quando ele mencionou as esferas da biogênesis e da cristogênesis, de Teilhard de Chardin. Através da biogênesis, Cristo foi criado, e da cristogênesis, ele alcançou a maturidade humana mais perfeita possível de uma criação. Então é por estas verdades sendo colocadas nas universidades e escolas e na vida das pessoas, que as pessoas têm perdido de vista a mensagem de Apocalipse 14. O planejamento do acaso, que corrobora com a doutrina do evolucionismo, desvirtuar o caráter de Deus, de sua lei, e dar ênfase ao caráter de Satanás, com o subnome de Babilônia. Todas estas coisas são um anúncio do primeiro anjo, de que será escancarado o poder de Babilônia e de suas filhas. E é ao que a segunda imagem agora reporta para todos nós através da segunda mensagem de Apocalipse 14, que é brevemente apenas um versículo. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, este poder, ou este sistema antibíblico, ele dá o quê? O seu vinho às nações. O que é o seu vinho? Este vinho, ele subverte as nações, subverte as verdades bíblicas. São organizações religiosas que não têm como fundamento a palavra de Deus. Qual é a identidade desse anjo? Quem que prega ou está pregando estas verdades hoje? Então, este vinho que embriaga são doutrinas bíblicas ou biblicamente falsas. Quais são elas? Eu vou passar aqui para este slide, vocês vão ver. Doutrina da imortalidade da alma, doutrina espúria da Trindade, exposta por Atanásio, um líder católico. Apesar de que muitas pessoas acham que o catolicismo é triuno, mas na verdade ele tem uma esfera até semi-ariana, porque na Trindade como Atanásio, que se tornou a tradicional para a Igreja Católica, manifesta-se que Deus, ele é o Pai, Deus Filho, ele é uma geração do Pai, e os dois juntos então provocam ou causam a origem do Espírito Santo. Outras crenças, a mudança da lei de Deus, um milênio de paz antes da segunda vinda de Cristo, orações aos mortos, espiritualização da segunda vinda de Cristo, rebaixamento dos padrões bíblicos, canonização de santos intercessores. Então essas são algumas das doutrinas ou do vinho que Babilônia tem dado a muitas pessoas. Diga-se de passagem também que dois grandes teólogos da igreja, John Nervis Andrews e Tiago White, de certa forma, por muito tempo eles divergiram em reconhecer esse sistema católico romano como Babilônia. Para Tiago White,
Ele não podia conceber essa ideia porque ele entendia que um sistema que nasceu corrupto estará corrupto. Então, como ele pode se corromper? John Nervis Andrews, ele rebateu com a mesma lógica. Se um sistema nasce corrupto, qual será o seu fim se não a corrupção? Até que depois de 1868, de certa forma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconheceu então quem era o sistema antibíblico denominado Babilônia. Catolicismo, protestantismo, evangelicalismo e espiritismo. Todas esses segmentos apresentam pontos incomuns com a palavra de Deus. E um mar de pessoas, infelizmente, têm sido enredadas simplesmente pelo prisma do amor a Cristo, mas não de sua justiça em prol de seus seguidores. Queridos, qual é a ênfase que o segundo anjo dá? Ele não causa espanto. Percebam que os anjos, eles vão aumentando de volume a cada mensagem. A primeira mensagem causa um espantozinho, a segunda causa um espanto a mais. E a notícia ou as boas novas da segunda é que esse sistema irá cair. Esse sistema irá cair e não mais corromperá as pessoas. É Deus dando o quê? O seu significado de salvação em suas mensagens. Esse sistema irá cair. Então nós vemos aqui que quando esse sistema cair, porque ele ainda não caiu, esta profecia, ela dá início ao estupim da queda, a união entre igreja e Estado, causa o estupim da queda. Então o ciclo da queda é este: queda, e olha a graça de Deus aqui. Para vocês que muitas vezes creem de forma equivocada que os adventistas do sétimo dia são anunciadores de calamidades, entendam o que eu vou falar. O ciclo da queda vem, mas é retirado o povo de Deus que estão dentro de todas essas igrejas, levados pelo único ponto de verdade que tem, às vezes pelo único fio que os liga até o Cristo, o verdadeiro sacerdote. O povo de Deus é retirado de todas elas, para depois então vir a destruição do reino babilônico. Para depois então vir a destruição do sistema falso e corrupto. Queridos, esta mensagem realmente nos causa alegria, porque sabemos que esse sistema não prevalecerá até o fim. Já é anunciado a sua queda. E o que nos falta, então, como crentes, a fim de que nós possamos nos unir, a fim de que nós possamos orar mais e nos deixar ser usados pelo Espírito Santo, a fim de ajudar outras pessoas a enxergar este prisma bíblico? O que está nos faltando, irmãos? Em dias como hoje, eu digo a vocês, falta-nos um pouco mais de coragem, um pouco mais da unção do Espírito Santo. Eu não digo a vocês, mas também a mim, a fim de que nós sejamos honestos e verdadeiros com as pessoas, para levar a mensagem que faz sentido hoje para todas elas. É certo que em muitos pontos a contextualização cabe e deve ser utilizada. Mas, irmãos, quando eu vejo batistas assembleanos, católicos, pessoas que se enamoram e que veem esperança na nossa mensagem, eu não posso deixar de acionar o meu megafone e explanar então a plataforma da vida, que nos faz nos colocar diante de um panorama histórico do grande conflito, com a roda da verdade, que nos leva até o santuário, onde o Cordeiro está. E quem segue o Cordeiro para onde quer que ele vá, irá louvá-lo em meio àquela grande multidão mencionada aqui pela irmã Adriana. Deus nos abençoe com esta mensagem, queridos. Estejamos firmes. Os megafones ainda não acabaram. Amanhã, vocês verão
a obra magnífica do terceiro anjo, somatizada com a de um quarto anjo de Apocalipse 18. Eu os convido para amanhã, para que nós possamos juntos terminar esta pequena série de estudo das 3 mensagens angélicas. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai querido que estais nos céus, louvado sejas o Senhor. Nós estamos diante de várias pessoas aqui presentes, amigos, cristãos, pessoas que querem algo a mais para as suas vidas. Nós estamos cansados, querido Pai, de viver em meio a um mundo completamente espiritualizado, mas que está longe, infelizmente, de ser religioso, do ponto de vista bíblico. Por que a Bíblia causa, Senhor, tanto espanto na vida das pessoas, enquanto ela deveria levar paz e alegria e comunicar o plano de salvação de Jesus a todos nós? Ó querido Pai, creio que nós não temos outra resposta a não ser o grande drama no qual estamos inseridos, chamado grande conflito. Senhor, nos salve deste grande conflito, Senhor. O Senhor nos dê a certeza da salvação. O Senhor nos dê a alegria, a ousadia, a coragem e o equilíbrio de compartilhar a mesma com os nossos semelhantes, para saciar a sede de todos aqueles que querem a verdade para as suas vidas e que estão cansados de um sistema corrupto, enganoso, que muitas vezes podem lhes levar a vida, as posses, mas não lhes dar a expectativa da salvação. Sê conosco, querido Pai, aumenta-nos a nossa fé, para que tenhamos coragem e simpatia com as pessoas, e o Teu Santo e Bom Espírito para anunciar a verdade presente a este mundo. Em nome de Jesus, nós suplicamos e desde já agradecemos por essas bênçãos, Senhor. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, eu sou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, eu sou feliz, achei